Está no ar, Noroeste em Ação. Olá, muito bom dia, tudo bem com você? 10 horas e 6 minutos em Campinas. Começa agora o seu programa Noroeste em Ação e como a gente sempre combina com você, todo primeiro sábado de cada mês é sobre literatura o nosso debate de hoje, né? Então hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo aqui a professora Ana Gisele. Bom dia, professora, tudo bem? Eu sei que você não gosta que chama de professora, mas é o que é, né? Pois é, né? Bom dia e bom dia a todos que ouvem, né? Estamos aqui em pleno carnaval, né? Pois é, carnaval é bom porque a gente pode lembrar que o carnaval não é só uma festa tradicional brasileira, né? É uma festa... Ah, sim, é uma festa pagã muito antiga. Muito antiga, né? Então, pra gente começar o programa de hoje para falar o seguinte, olha, nem tudo, né, que a mídia diz é o que é, né? Afinal, conta um pouquinho que você sabe sobre carnaval, Ana. Bom dia. Então, existem vários formatos de carnaval ao longo do tempo. O carnaval começa com as celebrações a Dionísio, que era o deus grego, né, do vinho, da alegria, do teatro, que é o patrono da maioria dessas artes consideradas liberais. E ao longo da história, o carnaval sempre foi um momento de inversão de valores sociais. É o momento em que o rico se veste com farrapos, o pobre se transforma em príncipe, a mulher se veste de homem, o homem se veste de mulher, e a sociedade vê isso como uma coisa natural. Na Idade Média, por exemplo, na Europa, o carnaval era um momento usado pelas classes menos favorecidas para contestar o sistema. É um momento de extravasar, né? Sim, é um momento de você inverter as normas de autoridade e questionar essa sociedade em que você vive. Agora, será que esse negócio de você inverter a autoridade foi por isso que a borracha comeu solta semana passada como é que é? Na City Banda? Até a City Banda tentando a borracha, Ana? Eu creio que não, eu creio que nós temos um problema sério e isso não é só do Brasil, isso é planetário e ocidental também, no sentido de que as polícias, não só as militares, mas os sistemas de segurança têm hoje um trânsito enorme entre si e assistem palestras e fazem convenções e se reúnem para combinar sistemas de segurança que tenham uma abrangência maior. E o que resulta daí é a vigilância com câmeras, com drones, a maior repressão da polícia a qualquer ajuntamento popular. E isso veio como uma luva para a nossa polícia, que já é uma excrescência da ditadura militar. É uma globalização do cacetete, vamos dizer assim. Alô, Panamá! Tem gente ouvindo a gente no Panamá e teve uma escola aí que... né? Como é que chamava? A Escola das Américas. A Escola das Américas, Nossa Senhora. Pois é, que treinava oficiais para torturar presos políticos. Pois é, eu agradeço o povo uruguaio por ter resolvido o problema com o Dom Mitrione, né? Foi tarde, não sem problema de dizer. Bom, professora, nós vamos falar sobre o que hoje? Então, hoje vamos falar sobre cultura greco-romana, porque se fala muito em Grécia, mas não existia Grécia como um país. Existiam as cidades-estado, Atenas, Esparta, Olímpia, Corinto, Tebas, e existiam as cidades romanas também, que com o passar do tempo se apaixonaram pela cultura grega e foi através deles que nós recebemos todo esse legado. Ana, tem muita gente ouvindo a gente aqui, ó. Danilo Leite Fernandes, que é o do Fractal da Rádio Educativa, tem tanta história, faz um programa cultural legal na Rádio Educativa. Daqui a pouco ele vai dizer que hora que passa sobre cultura, que hora que passa. Na minha época era meio-dia, Danilo, eu não lembro que hora que passa hoje o Fractal na Rádio Educativa. Pessoal de João Pessoa, Ponta Grossa no Paraná e Casa Branca pela internet, e muita gente ouvindo aqui em Campinas também.
Ô, Ana, vamos, antes da gente chamar o primeiro intervalo com música, vamos falar um pouco de narrativa histórica. Você sabe por quê, Ana? Eu me lembro o seguinte, tem uma musiquinha que minha mãe cantava pra mim, falava assim, ó, quando eu era quando eu era vivo, eu só comia figo, que era justamente aquelas histórias que a mamãe contava, né? Rimas. As rimas, os causos, né, do cara que dançava no baile, depois de, olha, por que você tem um pé de galinha? Né, as lendas, os causos e tal. Isso é uma narrativa inserida em cultura popular. Você tem, os britânicos têm as nursery rhymes, que são aquelas musiquinhas de peguei a raposa, coloquei numa caixa, ou então os três ratos cegos que a fazendeira malhou com a foice. E você tem a tradição francesa, que é de contos do fantástico, a tradição alemã dos contos da floresta, compilada pelos irmãos Grimm. E no meio disso tudo você tem o caipira esperto, são tradições de cultura popular que vêm desde tempos muito antigos. E é sobre isso que a gente vai falar, né? A gente vai falar um pouco mais sobre como é que você passa da oralidade para o escrito, como é que você vai inserindo essas narrativas até o momento em que as narrativas se fixam. Agora, Ana, eu não lembro mais os contos que minha mãe contava pra gente. Será que essas novas tecnologias, essa gama de informação tem nos tirado isso? Como é que a gente faz para resgatar isso? Olha, é um problema a oralidade é própria de culturas que não têm acesso a toda essa parafernália que a gente vive mergulhado. Então as pessoas se juntam à noite, quando não tem luz elétrica, o que você faz? Ou você vai dormir logo que escurece, ou você se junta à volta da fogueira e conta histórias, conta causos, resgata poesias e forma esse convívio que caracterizava os povos mais antigos. A gente não tem mais esse hábito. Qual foi o último momento da sua vida em que você sentou com alguém para conversar, simplesmente, sem se remeter ao que acontece hoje, para lembrar, para você estabelecer um contato que vá além da tecnologia? Entendi. Né? A gente não tem mais esse hábito, e é interessante porque eu sempre fiz questão, e a gente em casa sempre fez isso, né, de contar histórias, de trabalhar com a memória, porque a memória é frequente que você está fazendo alguma coisa e isso te remeta. Por exemplo, essa semana eu resolvi fazer um prato que era da minha infância, as tortas fritas. E no Uruguai são super comuns, mas que eu nunca tinha feito porque na minha cabeça nunca iam ficar tão boas quanto as das minhas avós. E aí, essa semana, conversando com a Débora e falando, né, vamos fazer, vamos. E ela me ajudou e a gente fez. E, de repente, isso desencadeou uma série de lembranças. E se você, no seu convívio, você consegue ter pessoas com quem compartilhar essas lembranças, elas vão ficando. É sobre elas isso se que transformam em narrativas. Sim. E essa narrativa que a gente vai fazer depois do intervalo, sobre Homero, pode ser? Vamos começar com Homero. Vamos dizer, o que nós vamos conversar hoje? Nós temos... Bom, a ideia Homero é o primeiro dentro dessa cultura greco-romana ou dessa cultura helênica no início que fixa as narrativas que eram orais. Como é que ele faz isso? Por que que ele faz isso? E eu trouxe esse comentador aqui, que é o Pierre Vidal-Naquet, porque é uma coisa complicada. Quando você trabalha com documentação muito antiga, com coisas que foram produzidas antes, inclusive, da Era Comum, da Era que é chamada cristã, você não pode ter as mesmas referências que nós temos. E é para isso que existem os comentadores. Você pega e lê Homero, e é uma porção de coisas da mentalidade da época em que ele escreveu que você não vai entender se você não tiver um especialista comentando. Sem dúvida. É que nem aquele tijolão, né? Tem a teoria da relatividade do Einstein, é pequenininho.
Sim. né, de 200 páginas. Aí você vai lá, pega um tijolo maior que um dicionário e vai lá, compreendendo a teoria da relatividade, Pois é. de 2.830 páginas. É mais ou menos isso, Ana? Normalmente é assim, por quê? Porque você produz o documento, vamos supor que você tá lá na Ágora Ateniense, você assistiu uma assembleia em que se discutiu o bem público, em que você está resolvendo alguma coisa. Atenas tem que entrar numa guerra e os maiores da cidade, os mais poderosos, chamaram uma assembleia dos cidadãos e os cidadãos resolvem entrar nessa guerra. Se você não entende como é que funciona a política ateniense, se você não entende as condições da guerra, você não vai entender como é que essa assembleia funcionou. E aí o que o comentador faz? Ele traz todas essas informações para você, ele traz o contexto histórico, político, filosófico, para você entender como é que esse acontecimento se deu. Então, você pega o mundo de Homero, ele é um mundo específico. Tá certo. Ana, vamos chamar um pequeno intervalo e a Vamos. gente entra então na Ilíada e Odisseia de Homero? Certo. Pode ser? Pode ser. Muito bem, são 10 horas e 17 minutos em Campinas. Muito bem, para inspirar então a nossa manhã, ouvimos aí O Que É Isso, Companheiro? Não é na realidade uma homenagem, é uma crítica enorme, né? Alguns que abandonaram a luta de classes e acabaram escrevendo as memórias de algum momento histórico da nossa vida política brasileira. E o Língua de Trapo sabe fazer uma sátira política enorme, né, Ana? Nossa, eu lembro do Língua de Trapo. Olha, eu comecei a ouvir quando tinha aquele programa Fábrica do Som na TV Cultura. Faz tempo, hein? Pois é, quando eles cantavam a Concheta. Aí depois, quando eu fui morar em República, lá em 1990, a Marcinha, que era uma menina que veio morar com a gente, trouxe uma fita. E depois, quando eu comecei a namorar o Duda, que também tinha... A gente ia nos shows deles. Aquela música eu adoro cantar pra Cristiane. Querida Concheta. Eita figura. Bom, Ana, vamos falar de Homero. Certo. A verdade é que a saga da Ilíada e a Odisseia foi escrita 2000 anos depois do ocorrido. Conta um pouco sobre isso. Fique à vontade para falar sobre isso. O que você tem aqui, Homero não era um historiador. Homero era um aedo. Um aedo é um poeta. E ele declamava essas narrativas cantarolando e acompanhado com uma lira. Então todas elas são versificadas, elas têm um formato, né, que é mais de poesia do que de prosa. E o que ele conta? A Ilíada é o relato da guerra de Troia. E a Odisseia é a volta de Ulisses para casa, depois da guerra de Troia. Existem muitas controvérsias sobre a existência ou não dessa guerra, existem problemas imensos na hora de tratar esse tipo de material, porque quando o Schliemann, lá no fim do século XIX, disse ter encontrado Troia, até hoje existem dúvidas se a Troia que ele encontrou é uma cidade que existiu apesar da lenda ou se é a cidade da lenda. Por quê? Porque quando Homero relata, ele tem a licença poética. Os deuses estão presentes em cada página, em cada verso. Os deuses tomam partido dos humanos ou contra os humanos, eles interferem. E há esse aspecto da mitologia grega que é tão fascinante e que perpassa a maior parte das mitologias, inclusive a judaico-cristã, mas que nos gregos é interessantíssimo, que é o deus grego, ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Eu não sou tudo isso? Não, vai vendo. Então, os deuses gregos, eles são personificações mais poderosas dos seres humanos. Eles têm cóleras terríveis, eles têm desejos
muito, mas muito mais exacerbados do que os seres humanos. E quando a gente diz desejo, não é só o desejo sexual, é a cobiça, a inveja, a luxúria, tudo isso se reúne. E os deuses gregos usam os seres humanos como instrumentos. Na realidade, os deuses gregos que é relatado, então é como se fosse assim, os mesmos sentimentos, uma pessoa natural igual a gente, com nossos erros, com nossos acertos. Seria isso que é relatado? Eles estão mais próximos, mas não seriam pessoas como os humanos, porque a diferença entre um deus e um humano é a mais primordial que existe, que é a mortalidade. Quando você está no mundo dessa cultura helenística, dessa cultura greco-romana, você não diz deuses e humanos, você diz deuses e mortais. Porque o ser humano é mortal e o Deus não. E o ser humano pode ser Deus, mas também imortal. Então, não existem casos de seres humanos transformados em deuses nesse tipo de mitologia, diferente da questão política. Por exemplo, um faraó egípcio era elevado à categoria de Deus. E posteriormente, em Roma, os Césares, a partir do assassinato de Júlio César, também passaram a ser elevados à categoria de deuses. Lá eles separavam então bem o que Mas que era. era. Muito bem separado. E o ser humano era praticamente um brinquedo na mão desses deuses. Você vê isso claramente na narrativa de Homero, porque existe uma briga imensa entre Hera, que é a esposa de Zeus, e vários panteões diferentes ligados a outras deusas, porque Hera é muito ciumenta e Zeus é extremamente promíscuo em sua vida sexual. E ela se vinga nos humanos, ela se vinga nas pessoas que são protegidas por essas outras deusas e seus panteões particulares. Então, por exemplo, se você é um guerreiro que está lá e faz seus sacrifícios a Afrodite, ou Atena, ou mesmo a Apolo, você vai incorrer no ódio de Hera, e ela vai se vingar em você. E o que ela se vinga em você é tão catastrófico que atinge todos os seres humanos ao seu redor. São coisas que vão desde maremotos até batalhas imensas que você perde porque os deuses estão lá, não só Hera, mas os outros também. Existem intrigas no Olimpo, lutas pelo poder, guerras entre os próprios deuses, e tudo isso é parte de uma narrativa que é uma narrativa mágica, é uma narrativa fantasiosa. Do momento em que o Homero pega tudo isso que está na cultura popular, que está na voz das pessoas, que está naquele imaginário, e transforma em verso e começa a declamar, ele começa a alterar a forma. E quando ele altera a forma, ele altera a língua. Que é aí que eu quero chegar. Por que para nós tudo isso é importante? As pessoas falam do legado grego. Não existe, mesmo as línguas latinas, que são as que nós falamos, tem uma influência enorme da linguagem grega. A própria palavra Odisseia, você sabe por que se fala Odisseia de uma viagem cheia de percalços? Nem imagino. Então, Ulisses em grego é Odisseus. Então, a Odisseia é a viagem de Ulisses. Do momento em que se populariza a narrativa, você tem uma metonímia, que é aquela coisa de você pegar o todo pela parte, o produto pela marca, né? Sim. Então você passa a ter uma palavra que é incorporada na língua como um conceito. Então a viagem de Ulisses, que é a Odisseia, se transforma na Odisseia humana, na Odisseia num conceito que significa viagem cheia de aventuras, de percalços, de dificuldades, quase impossível. E aí tem alguns atores no livro, né? Por exemplo, como é que é? Borba Gato? Borba Gato não, como é que chama? Enfim, quais são as pessoas que estão no livro, que são relatadas além de Ulisses? Olha, você tem... Borba Gato foi boa, hein? De onde eu tirei isso? Nossa, eu tô imaginando até agora, bandeirante, né? no... Que processo mental você estava seguindo, né? Olha, você tem, na Ilíada, você tem aqueles heróis clássicos, Aquiles,
Heitor... O que foi? Não, é o Duda citando aqui, a Penélope. Ah, sim. Não, ainda vamos chegar. Olha, na Ilíada, como você está relatando a guerra, você tem o Agamenon, Menelau, Aquiles, Heitor, você tem aqueles guerreiros. Na Odisseia, você tem os companheiros de Ulisses, que são as pessoas do mesmo grupo étnico, as pessoas do mesmo sangue, praticamente, que o acompanharam nessa viagem e que com ele estão voltando para Ítaca, que é a terra natal dele, onde ele volta para Penélope, como nos foi chamado a atenção. Que é, aí você tem uma série de mitos e de comportamentos. Por exemplo, Penélope é conhecida por ter permanecido fiel e leal a Ulisses, mesmo ele tendo demorado décadas para voltar da guerra. E o que a Penélope fazia? Do momento em que se estabeleceram em seu palácio uma corte de pretendentes querendo casar com ela para poder exercer o poder, ela falou, tudo bem, quando eu terminar esse tapete, eu escolho o meu próximo marido. Então o que ela fazia? Ela tecia de dia e desmanchava o tecido à noite, para não ter que terminar nunca. É isso! Alô, alô, Silas da esquina da Costela. A hora que você for casar, vai mantendo o tapete. A hora que eu terminar, eu caso. Aí você pega e desfaz de novo, né? Aí a patroa vai lá e dá uns tapas na orelha dele, né, Ana? Porque é uma sacanagem também, né? Ficar enrolando. Silas, para com isso, deixa de fazer o tapete. Nossa, já arrancou? Que coisa, você se metendo na vida dos outros. Assim que tem que ser, assim, ó, na lata. Faz 30 anos que ele fala que vai casar e não casa. Tá fazendo tapete até agora, foi isso que ela fez então? Então, ela fez por quê? Porque não é só que ela era fiel e leal a Ulisses, você tem aí um problema político. Quem que vai assumir Ítaca? Se ela... essas alianças matrimoniais implicando em transição de poder, elas são extremamente perigosas, elas dependem de outros fatores. E ela tinha um filho, Telêmaco. E a ideia dela era preservar o poder, porque caso Ulisses não voltasse, ela queria que o filho crescesse o suficiente para que o filho permanecesse no poder. Eu lembrei, Ana, não era Borba Gato, era Telêmaco. Ah. Eu confundi as cidades do Paraná, você acredita? Putz. Tem uma cidade chamada Borba Gato e uma Telêmaco. Eu lembrei de Telêmaco, mas confundi com Borba Gato. Ninguém merece, né? Pois é, né? Precisando tomar um fosfosol. É, né? hoje tá feio o negócio, viu? Mas, viu, Ana, e aí tem toda essa narrativa, toda essa poesia, toda essa história, que foi construído, isso é uma questão milenar, né? E Homero resolve, de uma certa forma, fazer uma... É o momento em que Homero está escrevendo que existe uma rixa entre o pessoal das universidades que há um grupo que sustenta que foram dois Homeros, que um escreveu a Ilíada e outro escreveu a Odisseia. Por quê? Porque a estrutura narrativa das duas São diferentes. São diferentes. O uso de palavras é bastante diferente. Então, existem pessoas que acreditam que em qualquer momento, entre o século IX e o século VII, existiram duas pessoas chamadas Homero por algum motivo e que escreveram essas narrativas. Tá, e como que a historiografia faz essa dúvida? Porque, na realidade, a própria linguagem, ela também ela não é atemporal, né? Você tem uma linguagem de uma época, uma linguagem de outra. É exatamente isso, porque quando você e aí vai que traduzir, tá a é dúvida. aí que tá a pegada. Se você está usando uma palavra que não existia na época em que um deles escreveu e existia na época do outro, de repente, aí você não tem como uma pessoa viver 200 anos. Sim, entendi. Né? Então, aí você tem o surgimento da dúvida, e em cima da dúvida você vai construindo o conhecimento, porque você vai pesquisando cada vez mais para tirar essa dúvida. E em cima disso, você também como historiadora, qual a conclusão que você tira sobre essa dúvida de que pode ser a Ilíada um Homero, a Odisseia um outro Homero, essa questão do tempo, da linguagem, da escrita, do formato? Qual é a avaliação que você tem como historiadora sobre isso, Ana? Eu tenho que fazer a ressalva que eu não sou especialista em história antiga, que a minha área de atuação é história do Brasil e a família escrava
na transição para o trabalho livre, que Claro. é bem específico. Isso aqui, para mim, é um passatempo que eu desenvolvo, até porque meu pai gostava muito desse tipo de leitura, e havia na mesa de cabeceira dele quase sempre algum... eu lia a Odisseia, partes dela, ainda muito criança, porque estava na mesa de cabeceira do meu pai. Então, eu gosto desse tema. Eu acredito que sejam dois. Eu acredito que sejam dois, principalmente porque você tem a estrutura narrativa parte de premissas diferentes. Quando começa a Ilíada gira em torno da Guerra de Troia, mas gira em torno de pilhagem, de como é que você divide. Os heróis da Ilíada, eles são terríveis. Eles não são heróicos no sentido em que a gente pensa nos tempos modernos. O herói bonzinho, essas coisas. Não, porque não existe a virtude no momento em que se narra não está ligada à honra, e sim à coragem. Então, se eles são corajosos, eles têm carta branca para fazer o que bem entenderem. E aí, a pilhagem inclui mulheres, quer dizer, eles capturam os locais e dividem as mulheres entre si. Agamenon, que é o irmão de Menelau e que está lá para resgatar, ele não está só para resgatar Helena, ele quer a pilhagem de Troia. Troia é muito rica, e a tal ponto ele quer a pilhagem que quando os deuses pedem um sacrifício humano para que ele vença uma batalha, ele pega a própria filha e sacrifica. Nossa Senhora. Né? Agora, Ana, você está colocando aí a questão, a gente transporta muito da cultura ocidental, principalmente romana e grega, para nossa, vamos dizer assim, o nosso modelo de organização social, aquela Sim. coisa, tá? Eles Então, têm uma influência enorme em como nós pensamos, porque a cidade, como se conhece, a cidade ocidental, a estrutura da cidade com a polis é grega. sim. E desse conceito de polis, dessa cidade, surge a política, né? Surge todo... E até os heróis, vamos dizer assim, então nossos heróis na realidade não morreram de overdose, morreram na realidade, porque assim, olha só, vamos pegar por exemplo a figura de Duque de Caxias, patrono do nosso exército, foi o maior sanguinolento que teve na guerra do Paraguai, essas coisas, na guerra, né? Como é que você transporta isso? Tem a ver pouco com esse modelo não. de... Vamos deixar Vamos separar as coisas, claro. tá. Não se transporta. Porque agora eu vou lembrar o nosso velho amigo barbudo, o bom e velho Karl Marx, padroeiro dos pobres historiadores. Ela enganou, todo mundo falou barbudo, todo mundo pensou do Lula, né? O Marx, vamos lá. Vamos lá. O que o Marx dizia? O que é o materialismo histórico? Os homens produzem a sua cultura material, e do momento em que eles produzem essa cultura material, essa cultura, de certa forma, determina suas relações em sociedade. Então, o que isso significa traduzindo, né? O modo como você faz uma ferramenta, seja ela de pedra lascada, de pedra polida, de bronze, de ferro, de alumínio ou inox, você tem um conjunto de tecnologias para realizar essa ferramenta. Do momento em que ela está pronta, você tem toda uma cultura em volta disso, porque você tem a mineração, você tem a fundição, você tem as relações de trabalho entre os que produzem a ferramenta, os que usam e os que lucram com a produção dessa ferramenta. Quando você tem dois momentos históricos tão diferentes do ponto de vista material, você não pode comparar, porque fica muito rasa a comparação. Certo. A cultura bélica é inerente ao ser humano. A ideia de que você vence alguma coisa pela violência, que você impõe pela violência, está presente desde antes da civilização. Agora, Ana, só pegando uma parte seu aqui, tem muita gente sintonizado. Olha, o Silas falou que já está refazendo de novo o tapete lá da esquina da Costela. Não, sério Certo. mesmo. Tá aqui, ó. Tô refazendo o tapete. Terminei ontem e vou voltar a fazer de novo. Já tô desmontando o tapete. Sacanagem, né? Bom, tá ouvindo a gente também o Danilo,
né? Tá ouvindo o César Oda, um marxista. Nossa, o Conhece César a Oda, figura? claro que eu lembro. Meus Meu tempos de Deus. Unicamp. É. César com seu colar de dentinhos. Ah, não, agora nós vamos saber disso. O que mais tinha? O colher de dentinho. Não, ele usava, o César era uma figura, a gente conversava pra caramba. Época boa do MR8, né, César? Um abraço, meu querido. Essa história eu já Olha, sei. eu lembro do César Oda numa assembleia na greve de 88, quando os professores se recusavam a repor aula e ele estava se formando e queria o diploma de qualquer jeito. E quase Eita! saiu no braço com o Cláudio Batalha na assembleia. Rapaz, Ô, aqui bons tempos. nós vamos então fazer o seguinte, Cantinho César Oda. Porque eu que conheço isso? o César Oda meados início dos anos 2000 pra frente. Ah, tá. Essa parte um pouco lá atrás, sabe? Mas todos nós somos um pouco porra louca na Figuraça. faculdade. Né? Que é isso? Figuraça, César Oda. Existe uma licença poética para esses momentos. Você não vai usar isso para chantagear o cara agora. Você né? conhece o César Oda? Conheço, Figuraça, nossa. grande companheiro. Também quem está ouvindo a gente aqui, Ana, muita gente pela internet. Aí eu queria aproveitar e fazer um canal direto, viu? Você que está em outra cidade, né, e que não pode ligar aqui no 3245-0549, eu vou pedir para você anotar o WhatsApp aqui nosso, né, e quiser fazer pergunta diretamente para Ana, é o 19 99601-0581, ok? 99601-0581. Tem gente, pessoal de João Pessoa, de São Paulo, né? Olha só, Cordeirópolis. Tá bom aqui hoje, Ana? Que bom. Maravilha, né? Vamos chamar um pequeno intervalo de música, Ana? Vamos. Depois a gente volta com mais Homero, com... Beleza. Teve um cidadão que você vai citar aí que foi procurado na ditadura, é verdade? Sim. Nós vamos falar disso. Sófocles. Então daqui a pouquinho a gente volta, 10 horas e 41 minutos. Você está ouvindo Noroeste em Ação. Muito bem, voltamos 10 horas e 53 minutos em Campinas. Nós estamos aqui ouvindo a professora Ana Giselli, falando hoje no Noroeste em Ação Especial Literatura sobre literatura grega. A gente saiu da narrativa de Homero e entramos agora Vamos entrar agora nas tragédias, né? Mas antes eu queria só anunciar uma coisa aqui, o seguinte. Quer saber tudo sobre literatura? Tem uma página no Facebook chamada Cantinho da História, onde a própria professora Ana faz o que ela está fazendo aqui, né? Contando sobre os livros, a história de determinado livro, quais as impressões que ela tem sobre, né, determinada questão. Deixa eu contar um pouquinho como é que foi esse trajeto. Eu fiquei desempregada em 2007 e fui mergulhando num processo pessoal muito complicado. Então, um dia, um amigo sugeriu por que eu não começava a me virar com videoaulas, achando que isso ia me dar dinheiro. Só que videoaulas de história não dão dinheiro para ninguém. E a primeira coisa que eu fiz quando inventei esse Com formato... esse governo do estado, a aula de história não dá dinheiro presencial, imagine vídeo, né, Ana? Não, meu problema é o seguinte, você cria um canal, você produz a aula. Eu comecei pensando em ajudar estudantes do ensino médio que estivessem para prestar vestibular. Até a minha filha fez um levantamento na escola sobre dúvidas que o pessoal tinha e eu fiz os primeiros programas em cima de dúvidas das colegas dela. Mas em menos de um mês começou a aparecer um público que era universitário, que me perguntava sobre teoria de história, filosofia de história, fontes, material historiográfico. E eu comecei a fazer uns vídeos mais elaborados, porque eram para um público mais velho e com necessidades mais específicas. E eu percebi que monetarizar esses vídeos era impossível, porque primeiro que não iam render dinheiro, porque era um público bem específico, e segundo porque quando você monetariza nessas redes como o YouTube, principalmente depois que o Google comprou o YouTube, eles ficam com os direitos autorais. Então eu faria um programa que era meu e o direito autoral pertenceria a eles. Então pensa um pouco.
A qualquer Liberdade momento, jamais, né? não, a qualquer momento eles poderiam pegar alguém mais jovem, mais bonita, mais falante e colocar no meu lugar com o meu roteiro. Se o direito autoral é deles, de um trabalho que é meu, então eu não ganho dinheiro com isso. E a página no Facebook surgiu para divulgar melhor os vídeos. E o que aconteceu aí é que eu entro todo dia de manhã e fico, às vezes, 2 horas respondendo perguntas. O pessoal manda todo tipo de perguntas, aquela coisa, eu quero saber sobre Joana d'Arc, que livro você me recomenda, que filme você me recomenda, eu gosto de tal tema, faz um vídeo. Eu não posso atender todos os pedidos de vídeo porque é impossível, até porque... Mas já tem um pedido aqui do Mauro, né? Ele não identificou de onde que ele é. Ele é de Campinas, mas não sei que bairro. Então, mas ele propôs aqui pra gente falar sobre Nietzsche, e aí a gente vai discutir grandes... Então, podemos fazer um programa sobre Nietzsche, que é interessante. Eu acho que no contexto desse programa aqui ele fica meio deslocado. Que hoje é sobre literatura grega. O livro dele, Origens da Tragédia Grega, é muito voltado para a compreensão do século XIX, mais do que para a própria noção helenística. Então, ele mesmo mereceria um trato mais... Diferenciado, mais específico. De desconstrução de narrativa, de por que o Nietzsche escreveu esse livro no momento em que escreveu. Então, o que eu combinei com ele é que posteriormente, quando a gente tiver né, porque você disse que quem vai escolher o tema do próximo programa é aquela sua amiga lá de Minas, a Estela, né? Isso, então, mas a gente já pode incluir sim. o Nietzsche no próximo programa, certo? Pode ser assim, Mauro? Pode ser, Ana? Pode ser. Então, beleza. Vamos falar sobre ele. Tá, gente, se vocês quiserem então conhecer um pouco mais do trabalho da professora Ana, você digita lá no YouTube o Cantinho da História. Isso, e aí lá vai cair no meu canal, o canal tá no meu nome, mas é muito mais fácil digitar o Cantinho porque você já sai, né, direto. Legal, eu tenho certeza que o Danilo tá ouvindo aqui, em breve tu vai estar no Fractal da Rádio Educativa. Ei, Danilo, um abraço para você, muita gente ouvindo. Bom, Ana, saímos então da narrativa, da poética da literatura grega e vamos entrar nas odisseias, vamos dizer assim, nos épicos, né? As grandes obras. A tragédia. A tragédia que não é bem assim. Olha, aí você tem a questão da polis grega e da sociabilidade grega, que você começa com um camarada declamando poesia e esses temas vão se adensando e viram peças de teatro. Que legal. E o teatro reúne os cidadãos, o teatro é um modo de sociabilidade muito típico da Grécia. Inclusive porque se você assiste aqueles documentários dos canais educativos, existem ruínas de teatros no formato grego com acústica perfeita em vários locais que foram áreas de influência das cidades gregas. Não existem essas ruínas apenas na Grécia. Existem ruínas desse tipo na orla do Mediterrâneo, porque onde os gregos chegavam e posteriormente os romanos, seguindo essa tradição, eles construíam um teatro. E aí tem uma coisa, né, Ana? Parece-me que os gregos e os próprios romanos eles não impunham uma cultura, né? Eles agregavam também a cultura de outros povos para poder avançar. Eles entendiam a questão cultural como essencial, né? Isso é uma característica do mundo antigo. Isso é uma característica que você tem, que no momento em que Homero está sintetizando os mitos e as lendas helênicos, você tem o Assurbanipal também, lá na Suméria, pegando a saga do Gilgamesh e também colocando em uma forma escrita. Você tem os sábios lá da Judéia compilando a Bíblia, escrevendo a Bíblia. Você tem esse momento por volta do 8º século antes da Era Comum, antes da Era Cristã, é um momento em que a oralidade vai se transformando em escrita, porque é necessária na constituição desses reinos políticos. Você tem o surgimento desses reinos com um formato político e eles precisam de um lastro cultural, e é por isso que você tem essa
esse mergulho nas lendas, essa transformação das lendas e dos mitos em cultura. Você passa pela escrita e você passa pela circularidade, porque o que a gente está falando é do mundo mediterrâneo. E como existe comércio entre esses povos, o comércio liga as culturas umas às outras. E você chega e você conhece a cultura do outro e acha interessante. Olha esse Deus aqui, que legal, vou levar e vou mostrar para as pessoas da minha comunidade. E as pessoas podem gostar desse Deus e aderir a esse Deus, ou então pegar aspectos desse Deus que elas acham interessante e assimilar nos deuses próprios. E a cultura vai circulando. O que você tem aí não é que se impõe. Os romanos eram mais amigos de chegar e falar, né? Olha, essa é a nossa cultura, vamos... socializar ou vamos nos chicotear em cima dela? Não, vamos agregar, estabelecer sistemas de linguagem que comportem mais de uma cultura. Entendi. E aí você tem... É por isso que as nossas línguas são latinas, mas mesmo assim tem tantas palavras de origem grega, porque os romanos se encarregaram de usar a língua como um modo de dispersão cultural, um modo de espalhar essa cultura deles para os outros e absorver a cultura dos outros. E vou fazer uma digressão para falar sobre palavras, porque Neil Gaiman, que é um dos meus quadrinistas favoritos, quer dizer, ele escreve as histórias, ele é o roteirista de quadrinhos, ele, o Alan Moore, que são os meus ídolos no quadrinho britânico. Ele diz o seguinte: as palavras têm poder. As palavras têm poder. Quando você nomeia, e você pega aqueles contos dos irmãos Grimm, em que a pessoa nunca fala o verdadeiro nome, porque se a pessoa souber o seu nome, ela tem poder sobre você. E a maioria das pessoas pensam que a língua nasce pronta, que nós temos essas palavras. Isso é um pouco a culpa desses gramáticos ortodoxos, que querem que se fale a linguagem culta e não aceitam outros tipos de linguagem. Mas as pessoas pensam que a linguagem é uma coisa fechada. E ela não é neutra, né? Não é neutra, e ela é dinâmica. Olha só, eu quero fazer uma comparação entre esses escritores como Homero, como Heródoto, que é o cara que escreveu o primeiro livro de história, mas que ainda incluiu deuses nesse livro, entre Sófocles, Ésquilo, com Shakespeare. Quando Shakespeare começou a escrever, entre o momento em que ele começou a escrever e o momento em que ele escreveu a última tragédia e morreu, ele havia acrescentado à língua inglesa vários milhares de vocábulos, de palavras. Por quê? Porque ele havia percebido que existiam palavras em outras línguas que expressavam conceitos necessários para mostrar nas peças dele, mas que essas palavras não existiam no inglês. Então ele pegou palavras do italiano, do latim, do grego, do francês e inglesou e criou palavras. Estou aqui embasbacado com isso. Então, a importância dessa dispersão cultural, a importância do papel dos helenos e dos romanos depois na divulgação da cultura helenística é que elas nos marcam até hoje. Agora, tudo que nós temos de palavras em relação ao conhecimento, filosofia, história, teologia, são palavras de matriz grega, mesmo estando em português. Interessante. Agora, Ana estava falando sobre linguagem. Aqui na Noroeste a gente adotou o seguinte termo. Talvez acho que um pouco dessa guerra de informações, onde uma determinada palavra determina no subconsciente da pessoa como ela deve agir mediante uma situação. A gente tem muita preocupação com a linguagem. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, que para nós é uma invasão, a mídia trata como tropas de ocupação. Ou intervenção. Quando o sem terra ocupa uma fazenda, que é a nossa linguagem da ocupação, porque está dando uma função social, e a Globo fala que é uma invasão, o sem terra invade uma fazenda, como os companheiros da Vila Soma falam, né? A linguagem está comprometida com uma ordem social, Ana. Olha, com aquela visão linguagem... assim, olha, eu uso um termo para te desqualificar.
a linguagem invasão e ocupação, ela tem uma terminologia diferente de acordo com quem usa. Com quem usa. Sim. Como é que você vê essa questão da linguagem? Ela não tem lado, ela é bem objetiva Não, a linguagem não é objetiva porque ela é produzida, ela é uma produção material nossa, ela é uma produção cultural. Então ela reflete o que nós somos. Ou seja, dependendo da nossa ancestralidade, da onde a gente veio. Do lugar isso se chama na antropologia o lugar da fala. Entendi. O lugar da fala, é o lugar legítimo de onde a fala provém. Quer dizer, eu falo como eu falo porque eu tenho o sotaque de Montevideo, onde eu nasci, de São Paulo, de Jundiaí e de Campinas, que são as cidades em que eu morei. Mas, ao mesmo tempo, a minha fala tem a terminologia dos estudos que eu fiz, e desses quase 30 anos estudando história, mas também tem o meu meio de origem, que é o meio operário, que é um meio de uma classe mais pobre. Então você tem, na sua fala, você vai encontrar, não passa só pelo sotaque, passa pelo modo como você entende e como você usa as palavras. E é isso que a gente faz aqui na rádio, gente. A gente tem essa questão, entendemos que a questão é de classe, algumas palavras, e aí a gente faz rádio do jeito que a gente conversa com a comunidade na rua. Não adianta ter voz bonita, o português correto, se a gente vive a comunidade. Essa é uma rádio comunitária. É você isso. Você tem nesse sentido toda uma conceituação do que é uma rádio comunitária. Não é a mesma coisa que uma rádio comercial. Pois é. A rádio comercial, ela atende a interesses de quem anuncia exclusivamente. E às vezes atende algum interesse de um projeto de poder, seja ele qual for. Sim. Mas você tem uma diferença entre a comunicação com a comunidade. E nesse ponto, às vezes, eu fico meio constrangida, porque para tratar de alguns temas é necessário usar palavras mais elaboradas. Você não pode ficar sempre simplificando. E eu fico pensando se a comunidade de fato acompanha algumas das nossas discussões. Olha, o que eu estou vendo aqui é que tem bastante gente, viu, Ana? Já tivemos ligações por telefone, né? Temos muitas pessoas sintonizadas na gente. Olha só, João Pessoa. O debate que a gente quer fazer agora é o seguinte: o debate do uso dessa rádio, né? Ela é pela territorialidade de comunitária, de comunidade, ou ela é de comunitária no torno do bem comum? Porque a gente tem percebido, Ana, que muitos ouvintes da Rádio Noroeste ouvem ela não só pela questão da territorialidade, mas também dos assuntos que são abordados que não são vistos em outras emissoras. Por exemplo, a gente sai agora da narrativa de Homero. Estou vendo aqui, é um cidadão, alô ditadura militar. Tem gente que ainda que gosta, que quer a volta da ditadura. Os caras eram tão inteligentes que tinha um pessoal com uma peça de teatro, né? Um grupo teatral produziram uma peça chamada Electra, de Sófocles, né? E a ditadura prendeu todo mundo, porque falava de liberdade e tal. E prendeu todo mundo, mas faltou um autor da peça, que era o Sófocles. E a ditadura ficou 3 meses procurando o Sófocles. E depois alguém disse... Era só entrar numa biblioteca e descobrir que Sófocles já tinha morrido há mais ou menos 2.500 anos atrás. E tem gente que ainda quer esse povo de volta no poder, né? Então, assim, a gente precisa entender que a sociedade precisa evoluir. E vamos entrar, então, com um clássico de Sófocles. Então, Édipo Rei, é isso? O Rei Édipo? Rei Édipo nessa tradução. Você tem o Édipo e tem a Antígona, que é a filha do Édipo. Lembra que a gente falou no programa anterior? Sófocles está lidando com um público diferente do público de Homero, e ele está escrevendo num período um pouco posterior. Você tem a presença no texto do Sófocles da polis, da cidade grega, de como é que as coisas funcionam, desse conceito ateniense de que o que é importante para a comunidade é mais importante do que o próprio projeto de poder. Só que aí entra uma ressalva que todo historiador faz. Quem é a comunidade? Quem é o cidadão?
Os cidadãos são homens, porque as mulheres não têm lugar para sentar nas assembleias. Eles são livres, porque os escravos também não têm lugar nas assembleias. E eles têm propriedade, porque os pobres também estão, embora eles tenham acesso às votações mais públicas, eles não têm o privilégio de falar à Assembleia, de se dirigir. O pessoal pobre É que nem a sessão da Câmara de Campinas, todo mundo vai lá, mas só fala 33, né? Os 33 vereadores, e aí a gente é citado. Alô, vereador Canário, um abraço pra você, viu? Tô te chamando pra vir aqui na rádio pra falar. Afinal de contas, você falou de mim no plenário, eu não tinha, na tribuna da Câmara, e eu não tinha o direito de responder, né? Legalmente. Então, se você quiser vir aqui dizer a mesma abobrinha que você falou lá, vem aqui, só que aqui o direito de resposta é garantido, né? Só pra lembrar um pouquinho algumas coisas da política. Né? Cuidado com o anacronismo, porque que é o que eu sempre falo, sem dúvida. Né? Não dá para comparar aproveitar o gancho para dar aquele tapinha que vale a pena, né? Olha, cuidado com esses tapinhas que eles voltam, né? Então, por que o Sófocles é importante para nós? Qual que é o legado do Sófocles? Existe e nesse ponto vai entrar o Nietzsche, que o nosso ouvinte se interessou. Existe 2 ou 3 gerações de pensadores no século XIX que vão pegar os modelos gregos de sociabilidade, de cultura, e vão tentar usar isso para entender a própria época, para entender as raízes do seu próprio conhecimento. Existe aquele diálogo constante da filosofia que se sucede geração a geração e que no século XIX vai mostrar os gregos para o público. Porque uma coisa é você ter um filósofo lá na Idade Média que está dialogando com Aristóteles, outro lá perdidinho na França, na época do Renascimento, que está dialogando, né, mas outra coisa é você pegar, como Freud fez, e transformar as narrativas gregas em uma ferramenta para entender as doenças mentais e os comportamentos humanos. É você ver como a narrativa dos escritores do século XIX e da cultura em geral se reveste de formatos gregos. E esse é um legado que nós temos até hoje. Você vê, por exemplo, até num filme do Woody Allen, você vê alguém pagando tributo, fazendo uma homenagem à narrativa grega. Existe um filme dele chamado Poderosa Afrodite, que tem até um coro grego ao fundo, dialogando com o narrador da história. Você tem essa influência que é importante para nós, porque não é só influência na linguagem, nos conceitos, mas é como nós pensamos. Pensa na Grécia pré-Era Comum, a Grécia antes do cristianismo. E você vai pensar numa sociedade em que não existe luz elétrica. Então o céu que se percebe é um céu muito mais povoado de corpos do que no que nós podemos enxergar. E as pessoas sentam à noite, olham para cima, e muitos podem olhar e perceber constelações de deuses, mas tem outros que vão pensar, olha, esse corpo aqui se mexeu, então ele é um errante, ele é um planeta. Planeta é uma palavra de origem grega. Então, eles começam a discutir, mas por que eles se mexem? Por que nessa estação do ano esse corpo está aqui e aquele corpo está ali? E toda a origem da física está ali, da astronomia. Se por um lado tem o início da astrologia e dos signos, mas também da astronomia, porque posteriormente, quase 600 anos depois que o primeiro pensador olhou para o céu e tentou estabelecer uma lógica no movimento dos planetas, está lá Hipácia, na Biblioteca de Alexandria, que vai dizer, não, mas essas órbitas são elípticas. Que tem a ver com a cultura grega. Sim. Quer dizer, o que nós temos de conhecimento hoje em ciências tem origem na Grécia. Há muita briga nos meios ativistas da internet, e o pessoal, não, mas os gregos copiaram do Egito. Eu lamento dizer, mas é uma época em que não se pode falar em plágio nem cópia. As culturas dialogavam
E se a nós chegou através dos gregos, é porque os romanos divulgavam mais os gregos do que os egípcios. E é justamente esse debate, né? Isso é disso, é meu, é de quem... faz parte da evolução humana, né? O conhecimento é de todos. É de todos. Esse que é o debate que a gente faz, porque o pessoal fala assim, Jerry, mas você tem que colocar software livre. Concordo. Mas também pertence ao Bill Gates esse software proprietário? Não, alguém lá atrás foi desenvolver uma tecnologia, foi se acumulando conhecimento e chegou... Então faz parte da evolução humana, né? Faz parte porque o conhecimento é cumulativo. Isaac Newton, que era uma figura, e eu gosto... Essa semana eu vi o Neil deGrasse Tyson, aquele a Cris adora Neil deGrasse. O astrofísico norte-americano, que é uma figura sensacional. Digamos, ele honra todo o interesse que o Carl Sagan colocou nele. E que ele disse, olha, Isaac Newton disse isso, eu só sou o que sou porque eu subi no ombro de gigantes. Quer dizer, eu mesma me coloco nessa postura, quer dizer, eu só aprendi tudo isso porque eu tive professores excelentes, porque eu tive acesso a livros escritos por pessoas interessantes. Então, o conhecimento não me pertence, por isso que eu estou aqui passando para as outras pessoas. Claro, esse é o princípio da evolução humana, inclusive. Você não pode levar o conhecimento para casa, guardar numa caixinha e dizer, é meu. E é por isso que também é mais difícil cobrar pelo conhecimento. Então, Ana, vou fugir um pouco do debate do Édipo Rei, mas é isso que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, o seguinte, a gente vê todo o debate científico, acadêmico rolando, e a gente faz o debate da patente. O governo financia uma patente com dinheiro público, o pesquisador vai lá e desenvolve aquilo numa universidade pública, chegou a coisa, um desenvolvimento científico chegou a resultados fantásticos, que inclusive pode matar doenças, enfim. E aí o que acontece? Todo esse conhecimento científico ele pega para ele, patenteia no nome dele, e ele faz disso o que ele quiser, ou alguma empresa compra, e a gente perde isso que é patrimônio do dinheiro público. Sim. Essa discussão do conhecimento é mais ou menos isso numa sociedade capitalista? Sim, olha, eu nem entro tanto nessa questão médica, porque aí entram interesses muito maiores. Mas, por exemplo, no caso das ciências humanas, só quem conhece uma biblioteca universitária ou que já entrou num banco de teses consegue avaliar o que nós temos produzido nos últimos 50 anos, na área de história, na área de linguística, na área da educação. São milhares de trabalhos importantes e interessantes. E isso não chega à sociedade. Por exemplo, o camarada que está lá escrevendo material didático, embora existam materiais didáticos de autores bons, ele não faz ideia de tudo que se descobriu. O cara vai lá e fala de Palmares sem nunca ter lido um livro de um estudioso sobre Palmares. Ele fala sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e ainda está pensando em Caio Prado Júnior, que era um maravilhoso autor, mas que hoje nós temos centenas de trabalhos refletindo sobre isso. Me dá uma parte. Sabe que a Lei de Diretrizes da Educação determinou nas academias, nas universidades de jornalismo, a disciplina de comunicação comunitária. Vira e mexe... Tem esse debate rolando e nós queremos que a nossa pauta seja levada até para garantir a pluralidade, enfim, que há outras vozes além do mundo global, né? Mas o que acontece, Ana? Uma das questões que me deixa muito, talvez até revoltado com a academia é nesse sentido, ou seja, os professores dessa área, né, acabam mandando os alunos para cá, para fazer o trabalho, sequer o professor conhece o que é uma rádio comunitária, e acaba, de uma certa forma, fazendo a disciplina a partir do que a gente relata. E aí, quando o aluno vem para cá para fazer o trabalho, a mando do professor, na realidade não é o aluno que está se capacitando também, é o próprio professor. E ele não reconhece isso, muito pelo contrário, nós nem recebemos de volta o resultado do trabalho feito. Aí a gente falou aqui na rádio, olha, vamos deixar de ser cobaia.
Agora, por um outro lado, também a gente precisa garantir que esse estudo acadêmico aconteça. Sim. O problema é o retorno, que a gente não tem de volta. Olha, aí é que tá. A gente tá fugindo demais, mas essa é vamos... uma coisa que vale a pena só um comentário. Meu trabalho de pós-doutorado lá na Faculdade de Educação da Unicamp, junto com o Silvio Galo, o grande Silvio Galo, era sobre Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues era um senhor que começou como pedreiro, era praticamente autodidata, e ele escreveu 60 títulos para mais sobre anarquismo. Ele fez pesquisa, ele conversava com os velhinhos, tomava depoimentos, recolhia documentos. O trabalho dele é insano, se você pensar que ele tinha que trabalhar, sobreviver e criar uma família enquanto fazia tudo isso. E uma das maiores queixas do Edgar, enquanto estava vivo, era exatamente essa, que historiadores da USP e da Unicamp pegavam os livros dele, utilizavam as fontes dele e não davam o crédito, porque ele não era... Nem sequer citava o nome dele. Exatamente, porque ele não era um historiador acadêmico. E essa é uma questão. A academia tem fórmulas rígidas na hora do tratamento das fontes, mas a fórmula rígida não implica em deficiência de caráter. Se você pega um trabalho de outra pessoa, você tem que citar essa pessoa. É isso que se chama de honestidade acadêmica. Sim, que a gente não... Pelo menos no meu caso, eu não estou vendo. Não, aí você está lidando com as pessoas erradas, porque na academia existe todo tipo de gente. Existe gente sensacional e é um retrato da sociedade humana. Você não anda um metro na rua sem encontrar todos os tipos de pessoas. Claro. Né? Não é... Bom, Ana, vamos voltar então para o Édipo Rei de Sófocles. Então, quem é Édipo? Édipo, e aí a gente quer... Lembra quando a gente falou sobre o que é ser Deus e ser mortal? Sim. Então, era muito comum na sociedade grega que quando uma criança nascia e os pais eram poderosos, que eles fossem ao oráculo. Os oráculos ficavam nos templos de adoração aos deuses. Existe o oráculo mais conhecido, que era o de Delfos, e você vai lá e pede para saber qual vai ser a sorte, qual vai ser o destino, o fado dessa criança que nasceu. Quando Édipo nasceu, o destino dele era: você vai matar seu pai, vai casar com a sua mãe e vai ter filhos com a sua mãe. Quando os pais viram isso, ficaram horrorizados. E a ideia genial do pai do Édipo foi pegar, colocar num cestinho e jogar no mar. Que o destino fizesse o que fosse necessário. O cestinho foi recolhido por uma outra família. Essa família adotou o Édipo. O Édipo passou a vida feliz e contente com essa família. Amava demais os pais adotivos e não sabia que era adotivo. Quando ele estava mais velho, por motivo qualquer, ele vai ao oráculo e pergunta: qual vai ser meu destino? E o oráculo dá exatamente o mesmo destino que deu aos pais originais. Ou seja, dele. vai matar o pai, vai dormir com a mãe e vai ter filhos com a mãe. E o que ele fez? Ele amava demais os pais, então ele se vestiu de peregrino e abandonou. Atravessou o mar, foi para outra região, para outro local, o mais longe que ele pôde. E na primeira trilha que ele estava andando, ele deparou com um velho opiniático, ranzinza e ridículo. Os dois tiveram uma briga e ele matou o cara. E esse cara era Laio, que era o pai dele biológico. Meu Deus. Ele chegou na cidade e não sabia quem era o velho que ele tinha matado. E ele era uma pessoa muito inteligente, foi crescendo politicamente e se casou com a rainha Jocasta, que era a mãe biológica dele. Tiveram 4 filhos. Meu Deus. Quando ele soube tudo isso, ele arrancou os olhos e passou a viver numa caverna, acompanhado de sua filha Antígona. E o que está implícito aí? Essa mentalidade grega é fatalista, é parte dessa religião, é parte que hoje a gente chama de mitologia, mas que era a religião deles, porque eles praticavam, acreditavam, ofereciam sacrifícios, consultavam os oráculos. É aquela ideia que é a base da tragédia grega e que se tornou a base de muitas narrativas nossas, que você não engana o destino, que quanto mais você foge dele, mais você realiza o seu próprio destino.
Entendi. Que você pode pôr um oceano de distância entre você e o seu destino, mas ele vai te seguir até lá, porque os helenos, muito mais do que os romanos, eram fatalistas. Eles acreditavam em destinos traçados. Que interessante. Né? E Sófocles constrói a maior parte das peças dele em cima disso. Com base nas tragédias. Com base nessas tragédias que você não consegue evitar. Por exemplo, lembra que eu te falei do rei Agamenon que sacrificou a própria filha? O que aconteceu? Quando ele voltou para casa, a esposa matou ele. Com toda a razão do mundo, né? Pois é, o Danilo tá mandando aqui um vídeo aqui sobre Afrodite, uma peça de teatro no YouTube, Coro Poderosa Afrodite, né? Então o pessoal tá ouvindo a gente, graças a Deus, Ana. Ana, vamos pro intervalozinho? Vamos. Ou tem mais alguma outra tragédia assim que vale a pena a gente pegar o gancho dessa e mandar outra? Olha, eu trouxe também o Ésquilo, que é o caso do Prometeu. Sim. Acorrentado. Sim, isso vale a pena a gente conversar um pouco mais, porque ele remete também aos mitos judaico-cristãos. Você quer agora ou quer depois do intervalo? Tanto faz. Então vamos um pequeno intervalozinho de música, depois a gente volta? Voltamos. Tá certo, então. Muito bem, 11 horas e 27 minutos. Muito bem, 11 horas e 38 minutos em Campinas, voltamos, né? Essa aqui vai entrar para os melhores do rádio, com certeza, porque o Danilo já deve ter gravado. Esquilo é um animalzinho pequenininho, e Ésquilo é um dramaturgo grego. Então vamos deixar bem claro, o que eu falei de esquilo, nós não estamos fazendo um programa sobre o bichinho, né, que é até bonitinho, o animalzinho. Nós estamos falando de literatura grega aqui. Ana, antes da gente entrar no Ésquilo, vamos... eu quero fazer uma analogia aqui, que você contou a história do cestinho, né, do Édipo, rei, né, de Sófocles. Essa é uma história que a gente costuma ver pelos caminhos da Rede Record, né? Quando a gente vê, por exemplo... Você vê, porque eu não vejo a Record nem a Não, mas assim, é mais ou menos aquele lance, né? Sabe, Ana, às vezes assim, será que não é uma forma de tentar... Acho que é isso que a gente vai cumprir no nosso papel, né? De tentar ampliar um pouco os horizontes do conhecimento, porque parece que essa história do cestinho é uma só, né? Foi Moisés e é interessante o seguinte, qual é a cronologia de tempo desse Édipo Rei e do cristianismo, da Bíblia? Então, você tem que pensar que as histórias são contadas em formatos, às vezes, bastante rígidos. Pois é. E que você... Noé, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, que está lá na Suméria, que é acreditada a um rei semilendário lá no século 27 da era antes de Cristo, antes da Era Comum, é semelhante. Você tem um dilúvio, você tem uma arca, você tem o salvamento dos animais e de algumas pessoas. Existem formas rígidas de contar histórias. Se tivesse ECAD naquela época, por exemplo, não podia publicar, né? Né, Ana? Vamos brincar aqui. Primeiro, que não é uma questão de direito autoral. Você me mata com esses anacronismos. Cara, é para tirar um barato e tentar trazer alguma coisa para cá. Eu sei. Mas a questão é, você tem... A mitologia é uma maneira de você entender o mundo. Você tem as estações do ano, e se o camarada não sabe como o mundo funciona, ele vai se perguntar como é que isso aconteceu. Aí os gregos tinham a lenda de Perséfone. O que é isso? Perséfone era filha de Deméter, e Deméter era a deusa da terra. Um dia, Hades, que era o senhor do mundo subterrâneo, porque na mitologia helênica não existe céu e inferno, todo mundo vai para o mesmo lugar. E você vai ser castigado se algum Deus está bravo com você, senão todo mundo vai ficar lá feito sombra, vagando pela eternidade. E Hades é o Deus que rege. Ele é irmão de Zeus e ele é irmão de Poseidon, que é o Deus dos oceanos. E ele rege o mundo subterrâneo. E ele queria Perséfone para casar com ele. E Zeus concedeu sem consultar a mãe, sem consultar Deméter, que era a mãe de Perséfone.
E, muito a contragosto, Deméter permitiu que Perséfone fosse ao reino subterrâneo se ela pudesse voltar e ficar com ela. E falou, você não come, não bebe nada que ele te oferecer. Só que no meio disso, o Hades era bastante interessante e tudo mais, ela comeu algumas sementes de romã. E a partir daí, o número de sementes de romã que ela comeu é os meses no ano que ela tem que ficar lá no mundo subterrâneo. E o que acontece? Quando está chegando o momento de Perséfone descer para ficar com Hades, Deméter fica triste, a gente tem o outono. Quando Perséfone desce, ela fica inconsolável, então ela cobre tudo com o manto da neve ou do frio e a gente tem o inverno. Quando Perséfone volta para a mãe, você tem a primavera e tudo floresce, porque Deméter está feliz. Então, essa maneira de você mistificar os fenômenos naturais, se você encontrar uma explicação, ela é comum à maior parte dos povos antigos. E você acaba tendo maneiras de narrar. É por isso que você tem semelhanças do cestinho entre Édipo e Moisés, é por isso que você tem a semelhança da arca entre Noé e Gilgamesh. E é aí que entra o Prometeu, que a gente estava puxando o gancho. Vamos lá, então, Prometeu. Prometeu era um titã, e titãs eram filhos do céu com a terra. Em um determinado momento eles entraram em disputa com os deuses do Olimpo. E Prometeu conseguiu sair relativamente ileso dessa luta. Prometeu era o cara. Prometeu era alguém que não queria se comprometer nem com um e com o outro, mas que ficou bravíssimo quando os outros titãs foram aprisionados e os deuses venceram a guerra. Então o que ele fez? Ele pegou e roubou o fogo dos deuses e deu ao homem. Por quê? Porque o fogo, na ideia dos gregos, é o pai da civilização. Com o fogo você tem a comida, com o fogo você tem a fundição e você pode fazer ferramentas. Com o fogo você espanta o calor, espanta as feras. Com o fogo você tem luz. Então, ele deu o fogo aos seres humanos e assim lhes deu a possibilidade de ter uma civilização. Ele não podia lhes dar a imortalidade, que era o que transformaria em deuses, mas ele lhes deu uma chance de ficar mais próximos aos deuses. Então, essa literatura grega ela define bem a discussão do que é o imortal e o mortal. Exatamente. Né? Não, e aí você tem, quando os deuses ficaram sabendo, a raiva foi tanta que a punição de Prometeu foi ficar acorrentado a uma pedra e durante o dia, e aí a diferença nas fontes, alguns dizem que é uma águia, outros dizem que são os abutres, esses aves comem o fígado dele e à noite, como ele é um titã e ele é imortal também, o fígado se regenera e no dia seguinte esse tormento por décadas e décadas e décadas, até que finalmente Hércules é quem liberta Prometeu da rocha e permite que ele volte ao seu meio. Mas aí você vai se lembrar, certamente, se você fez a associação mental, da serpente, da maçã e da expulsão do paraíso. Por quê? Porque se o homem comer da árvore do conhecimento, ele pode ser Deus. Então não podemos deixar que o homem coma ultrapasse o seu limite. Exatamente, coma da árvore do conhecimento. Do mesmo jeito que não poderíamos deixar que o homem tivesse o fogo, senão ele teria a civilização e ficaria mais próximo dos deuses. Muito interessante. São maneiras de narrar, mas são maneiras de dizer coisas muito parecidas. Entendi. Muito parecidas. E aí tem essa questão, né, gente? Até que ponto, né, vale a pena a gente se fechar apenas em um meio de conhecimento, né? Se você pode ter outras tantas fontes, né? E como é que a sociedade evolui? A partir da dúvida. Sim. Nada pode ser apresentado como verdade absoluta que está aqui, né? Ou que está ali. Você tem que entender essa diversidade cultural, isso está no livro, né, Ana? Uhum. Por isso a necessidade da gente trazer isso aqui para a rádio. Isso é uma coisa que para mim é muito presente, porque quando eu comecei a ler, ainda com 8 ou 9 anos, eu tinha a impressão de que quando eu estava lendo um livro, o autor falava na minha cabeça.
E eu tinha vozes, essas vozes, eu imaginava esses autores. Então, na minha adolescência, eu tinha uma voz para o Hemingway, eu tinha uma voz para o Jack London, eu tinha uma voz para a Agatha Christie, que até hoje eu sou grande fã, porque é uma maneira de construir a narrativa primorosamente. Mas o que acontece hoje em dia é que eu me desaponto muito, porque quando eu comecei a ler Saramago e depois eu ouvi a voz do Saramago, era totalmente diferente, né? Da voz que existia na minha cabeça. Mas essas vozes, elas dialogam com você. Você lê, você está dialogando com o autor. Porque você lê a partir da sua própria experiência. Nem todo mundo lê igual. Quando você lê, você está pegando todo o conhecimento que você já tem e você está submetendo a uma prova. Sim. Quer dizer, existe um livro que pode, de repente, mudar todo o teu ponto de vista e existe um livro que pode reforçar o teu ponto de vista. E tem alguns livros, por exemplo, às vezes eu sempre falo, né? Cervantes, Cervantes, Cervantes. Mas é uma coisa apaixonante, né? Você, às vezes, assim, puxa a vida, mas dá uma vontade, né, de sair aí brigando com os moinhos de vento, porque é uma coisa apaixonante, você se envolve, você se sente no lugar, né, e a partir... O que diferencia um grande autor de um autor comercial ou de um autor medíocre é esse teste do tempo, ele conseguir falar com gerações que não são as dele. Olha você, a gente está aqui nessa mesa, você tem gente que viveu no século V, antes da Era Comum, você tem gente que viveu no século VI, você tem gente que viveu no século VIII, e nós estamos falando deles 2.500, 2.600 anos depois, estamos dialogando com eles, estamos tentando entender como era o mundo deles para poder dialogar melhor. E o que esse mundo deles nos trouxe de coisas boas e ruins. Exatamente, qual é o legado? Qual o legado? Porque todo autor tem um legado, ele deixa alguma coisa. Todo ser humano deixa um legado, de Sem repente. Você está vivo enquanto as pessoas se lembram de você. E é para isso que porque a gente costuma dizer sempre, né? A gente não veio aqui simplesmente para nascer, produzir e morrer. Vale a pena deixar alguma coisa para trás, para a história, né, Ana? Talvez acho que esse seja a grande diferença do ser humano, é que daqui a 2.000 anos alguém vai se lembrar de você, né? Esse é o papel fundamental do ser humano. Né? O papel do ser humano, mesmo aquele mais anônimo, mesmo aquele que nunca vai estar nas páginas da história citado pelo nome, ele pode estar citado pelo que ele era, pelo que ele representava. Ele pode fazer parte de um grupo social que se torna importante, ele pode ser parte do processo histórico. A história é feita tanto dos famosos quanto dos anônimos. Sem dúvida. Agora, Ana, passamos pelas tragédias, Agora vamos falar de Platão. Ah, sim. Agora, ou tem mais algum outro que a gente pode vamos citar? Vamos falar de Platão, sim, porque ele é que encerra a nossa discussão, né? Sim. Porque o outro grande legado da cultura helênica é a filosofia. Nós falamos do teatro, nós falamos das narrativas e agora nós vamos falar da filosofia. E Platão, Aristóteles, eles são interlocutores do mundo filosófico durante toda a Idade Média e durante o início da modernidade, e muito deles sobrevive até o século XIX. Mas para mim, a apologia de Sócrates, de Platão, é importante porque Sócrates é praticamente o primeiro registro que existe de um professor que foi perseguido e supliciado pelo que ele ensinava. E o que Sócrates ensinava? Sócrates não tinha uma sala de aula como convencional na época, nas cidades gregas. Você ia à cidade grega e o professor dava aula num auditório e dava uma aula. O que Sócrates inaugura, de certa forma, faz parte da tradição dos peripatéticos, que é aquele povo que ensina andando. Você sai desse espaço fechado da sala e vai andando pela cidade, vai andando pelo campo e vai formulando perguntas. Sócrates não afirmava, ele perguntava. Ele virava para o aluno e falava: como você acha que essa grama cresce? Daí o aluno ia pensar: tá, eu acho que ela cresce porque tem a semente, etc. Tá, e o que está por trás disso? Então você vai se interrogando a partir da realidade.
E a maior parte da filosofia no Ocidente parte disso de você... O Thompson tem um texto genial quando ele critica Althusser, que ele fala: por que todo filósofo começa o texto discutindo o que é uma mesa? Porque ele está escrevendo na mesa. Claro. E ele tem que mostrar que a mesa é um conceito. Quando você fala a palavra mesa e a palavra tem esse poder, você evoca uma estrutura que pode ser de madeira, de ferro, que pode ter 4 ou 3 pernas, que pode ter, mas que ela tem uma função, ela está lá para servir de suporte a atividades humanas, pode ser uma refeição, pode ser a escrita. Ana, posso viajar um pouquinho? Você gosta quando eu fujo de tudo, mas... Não, é porque é o seguinte... Às vezes eu me apavoro quando você foge demais. Não, pois é, mas quando Sócrates sai para debater, ele na realidade também não está dando uma aula, ele está aprendendo também. Sim. Que é aquela filosofia de Paulo Freire, né? Sim. Ou seja, o educador e o educando andam juntos. Sim. Né? De repente o cara dá uma outra... É um processo de de mão dupla. troca, né? Às vezes o cara dá uma outra resposta, mas Sócrates acaba assimilando aquilo para o Sim. seu conhecimento. Eu acho que essa concepção da filosofia de troca, de conhecimento, para chegar a um denominador comum, que é o que faz a sociedade evoluir, ou o ser humano evoluir, que Marx sintetiza bem, né, a dialética da... Sim. Mas aí é que tá, você tem a ideia de dialética, a própria palavra dialética é grega e significa diálogo. Sim. Né? Significa você ter essa troca de ideias para chegar em uma ideia que reúna um consenso, né? Agora deu uma dentro, viu? Danilo fez uma postagem aí, me marcou dizendo o seguinte: não confunda como é que é? Esquilo com ésquilo. Sacanagem. Então agora deu uma dentro. Tá. Tem tudo a ver. Certo. Então essa é a discussão que a gente quer fazer. Porque você tem a ideia de que o professor tem o conhecimento, certo? Que é a ideia de que partem as escolas, e que o aluno é um ser passivo, ela vem sendo questionada modernamente, não só por Paulo Freire, existe Ferreira e Guardia, existem professores anarquistas que questionaram isso já no início do século XX, mas Sócrates foi o primeiro a pensar uma pedagogia em cima dessa questão da dúvida, porque aquela frase que todo mundo cita, tudo que sei é que nada sei, ela é uma pegadinha. Eu sei muita coisa, mas eu não posso partir de que essas coisas são verdades absolutas e me negar a aprender mais. Pois é. Que é o que nos chama a questão da dúvida, né? Sim, que a dúvida é cartesiana. As pessoas pensam que a razão foi inventada por Descartes a partir da dúvida. Mas a dúvida já estava presente em Sócrates. Interessante. E aí, Ana, Platão, aí você tem... Platão, na realidade, era discípulo de Sócrates. Sim. E aí começou E Sócrates foi perseguido, vamos dizer assim, por quebrar com toda a metodologia, com os padrões estabelecidos. Para os efeitos da questão legal, né, para os efeitos do processo que foi aberto, né, da denúncia que foi feita na Assembleia, Sócrates mantinha relações carnais com alguns dos seus alunos. E essa é uma outra discussão, essa é uma discussão totalmente diferente. Eu remeto a um texto do Foucault, né, sobre a sexualidade no mundo greco-romano, porque não se trata de homossexualidade. O amor no mundo greco-romano só podia se dar entre iguais. E no mundo em que a mulher era inferior, os iguais eram os homens. Então esse amor do mestre pelo discípulo era uma tradição greco-romana. Não que eu justifique, não que eu queira, porque tem muita gente que usa isso como argumento para justificar hoje. É outro esquema. Agora, o que a gente entende é que, usando a desculpa do comportamento sexual do Sócrates, o que se fechou aí foi uma porta para um sistema de ensino, para um sistema de construção de conhecimento que não era o sistema oficial. Agora, Ana, a gente vive numa sociedade extremamente machista. E parece que o desenvolvimento de todas as civilizações coloca a mulher no segundo plano.
né? A cultura grega também, Também. a cultura romana. Mas há exceções, por exemplo, entre os etruscos, as mulheres tinham os mesmos direitos civis e direito à propriedade que os homens. Existem exceções no meio dessas sociedades. Essa é a discussão, porque assim, independentemente de religiosidade, independentemente, o machismo é uma coisa que parece estar impregnado, né? Como é que a gente retira esse negócio sabe? E nós somos frutos dessa civilização Mas essa é ocidental. a pergunta de $1 milhão. Como é que você retira? Quem quer ser um milionário? Não, é um ranço que está na educação, e não falo na educação formal, está em casa. Sim. Está em casa. Se você acha que o seu filho lavar um prato vai tornar ele menos homem, então você já fez todo o possível para tornar o seu filho um machista. Pois é. Yeah. Bom, Ana, mais alguma outra questão? Mais alguma outra obra literária para a gente debater aqui? Além de Platão, se quiser continuar falando de Platão, a gente continua, então, enfim. Quanto tempo temos? Aqui você manda. Não, sério, quanto tempo temos? Não, o tempo, né, já bem dizer, estourou, né? Tá. Falta 2 minutos, mas... Então, melhor a gente encerrar, porque senão, se você puxa outro gancho, a gente... Né, e aí temos outros compromissos, né? Mas a ideia é a seguinte: por que é importante tomar contato com outras culturas? Por que é importante compreender que as narrativas são muito mais coletivas que locais, que o ser humano pensa de formas parecidas, mesmo vindo de culturas diferentes, e que é bom duvidar, é bom conhecer? Não é só porque a gente vai se tornar um ser humano melhor, vai ser mais tolerante, vai ser menos ignorante. É principalmente porque isso causa uma abertura da mente que leva a perceber o mundo como uma coisa que poderia ter possibilidades maiores. Você me diz como acabar com o machismo. O único meio que eu conheço para acabar com qualquer postura ignorante, seja fascista, machista ou homofóbica, é o conhecimento. É aprender a entender o outro, aprender a entender que o outro é muito mais parecido comigo do que diferente, e que mesmo a diferença é o que enriquece a nossa convivência. Então, por que ler Sófocles? Por que ler Platão? Por que ler Homero? Porque vai fazer bem, porque vai te tornar um ser humano mais aberto, porque vai permitir que você seja parte da solução e não do problema. Tá certo. E é isso aí. Muito obrigado, Ana, Gisele, a gente agradece mais uma vez. Agora, o que nós vamos debater no próximo programa? Lembrando que a amiga sugeriu. Pois é, a gente está propondo que a gente fizesse um debate sobre os grandes livros da filosofia, por exemplo, todo mundo fala Maquiavel, né? Isso é filosofia, não sei o que é. Ciência política. Ciência política. Aí tem as grandes obras literárias, como a Divina Tragédia Humana, a Divina Comédia, né, de Balzac. Você tem a Comédia Humana de Balzac e tem a Divina Comédia do Dante. De Dante. Fazer quais são os grandes hoje que pode ser discutido dentro de uma conjuntura atual? Né? O próprio Nietzsche. Que Maquiavel é um grande injustiçado. Se a gente pudesse pegar um programa para falar só de Maquiavel e de Dante, para entender esse processo que é o Renascimento, né? O Quattrocento italiano, que começa lá no século XII para XIII com Dante e Petrarca e vai culminar com os grandes artistas do Renascimento e com o próprio Maquiavel, aí daria um programa legal. E dá para incluir aí para atender o nosso amigo Mauro um pouquinho de Nietzsche também? Não cabe? Não cabe. Então vamos fazer Nietzsche na próxima vez e depois a gente vai para essa proposta? Pode ser. Nietzsche, pode ser. Na próxima, para atender o nosso amigo Mauro. Tá bom. Pode ser? Aí depois a gente vai com essas grandes obras e tal. Vamos construindo coletivamente. Pode ser, Ana? Pode ser. Então, nosso próximo programa vai ser dia 2 de fevereiro. 2 de... Não, peraí, você está em abril. Eu estou em abril aqui, peraí. 5 de março. Isso. Então, no próximo dia 5 de março, então, a gente vai fazer um programa sobre literatura, proposto pelo nosso amigo Mauro,
especial sobre Nietzsche. Tá bom? Vou aproveitar, vou ler, sabe que dá para mim ler uns 3 dele, pelo menos, nesse período, para ficar bem, né, Ana? Olha, Então, beleza, Ana, obrigado. Quero mandar um abraço também pro Fernando Tassoni, lá em São João da Boa Vista. Meu amigo do Facebook, a minha amiga Silene, que é a primeira amiga que eu tive quando cheguei ao Brasil, lá na Escola Estadual de Primeiro Grau, professor José Escobar, na Rua Greenfield, lá no Ipiranga, em São Paulo, que tava ouvindo a gente aqui. Que legal. O bom é que o rádio e as redes sociais aproximam as pessoas, né? E depois eu queria pegar um dia para fazer um especial de literatura com o marido. Nós vamos discutir sobre Enrico Malatesta. O que você acha dos anarquistas do século XVIII? 19. É bom, hein? Então vamos pensar nisso, meu companheiro. Seja bem-vindo sempre. Ana, obrigado aí.